Começando um novo ano, 5 passos satisfatórios para você organizar suas finanças e começar a investir em 2026. Pagar dívidas ou começar a investir? Eu sou Mauro Calil e ensinei a maior parte dos especialistas a falar sobre o dilema dos juros ainda altos e como lidar com isso. No ano que está entrando, ele promete testar os nervos dos investidores. As eleições já mexem com o mercado, os juros altos criam desafios para alocações em renda variável, enquanto que os agentes já passam a precificar a possível queda da Selic com instrumentos de renda fixa. E a queda da Selic, gente, não acredito nela não, tá? Uma dica de milhões, a Selic não vai cair. Enquanto o governo gastar sem controle, a Selic vai ficar alta, pode acreditar nisso. Os meus alunos, eles estão faturando muito alto por conta dessa minha dica. Se você pode também fazer isso. No entanto, ainda existem muitos brasileiros fora desse tipo de discussão porque eles não investem e a falta de organização financeira é o principal entrave para muitos deles. Por isso, eu reuni aqui 5 passos para organizar as finanças e começar a investir em 2026. Vamos lá! Passo número 1. Faça uma anamnese financeira. Antes de calcular quantos investimentos vão render, você precisa saber o que está acontecendo na tua vida financeira. É importante você lembrar que o que não é medido nunca vai poder ser gerenciado. O erro mais básico é não saber quanto você ganha e quanto você gasta. Tudo que entra, tudo mesmo que seja aquele bico que você faz, precisa anotar. Às vezes, a pessoa está gastando R$2.000 em iFood e não tem noção disso. Isso é importante, tá? E por isso, o primeiro passo não é sair abrindo conta e corretora, mas fazer um autodiagnóstico, um diagnóstico muito sincero, separando os gastos essenciais daqueles que não são essenciais. E esse processo de anamnese financeira é composto de 3 etapas. Primeira etapa, entender se o fluxo de caixa está no vermelho, no 0 a 0 ou no verde. Segunda etapa, somar ativos como dinheiro, que está em conta, carros, imóveis, subtrair os passivos, ou seja, as suas dívidas, para você saber quanto é o seu patrimônio líquido. E terceiro, entender o nível de disciplina e tolerância a riscos que você tem. E ao mapear essas receitas e essas despesas, aí então é possível prever se você vai ter recursos para pagar antecipado as suas dívidas ou para investir. Sem isso fica muito difícil. O passo número 2, enfrentar o dilema dos juros altos. Sim, 2026 vai começar com a Selic alta, com a taxa básica a 15% ao ano. E a expectativa dos economistas é de que haja queda ainda no início do ano. Pessoalmente, eu não acredito nisso, porque as dívidas do governo estão aumentando muito, né? Mas, de qualquer forma, seja dos especialistas, economistas ou minha opinião, a taxa deve continuar em 2 dígitos ao longo de 2026. Isso é uma certeza quase exata. E nesse cenário você pode e precisa priorizar o pagamento das dívidas antes de começar a investir, sobretudo as dívidas mais caras, como o cartão de crédito, cheque especial, que pode ultrapassar 350 por ano, 350% ao ano. Nenhum investimento conservador, moderado, compete com isso, tá? Mesmo os arriscados, é bem difícil de você conseguir isso. Então você pode até fazer aplicações financeiras simbólicas e quando você quitar a dívida, aí você aumenta os aportes das aplicações financeiras. Terceiro passo, ajuste a sua reserva financeira, considerando que 2026 deve ser um ano de volatilidade. O tamanho ideal da reserva financeira é de 6 a 12 meses do teu custo de vida. Para quem tem um emprego com estabilidade, né, como os funcionários públicos, por exemplo, 6 meses podem ser suficientes, mas tenta ir lá para os 9 meses, por exemplo. Agora, profissionais autônomos que têm uma receita variável ou empreendedores precisam ter um colchão maior.
e suficiente para cobrir no mínimo 12 meses sem ganhos fixos. O ideal é ir para uns 18. Agora, onde investir esse dinheiro? Nesse caso, a segurança é prioridade, não a rentabilidade. As orientações são Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária com pelo menos 100% do CDI e esquece os CDBs de grandes bancos e fundos DI que comem ainda mais a rentabilidade, que já é baixa nesses veículos, tá ok? Quarto passo, construa uma estratégia de investimento. Apesar dos desafios de 2026, como juros altos e as eleições, eu preciso te dizer que sobre o futuro a gente só tem expectativa, nunca teremos certezas. Por isso, é preciso construir uma carteira que permita não só avançar por 2026, mas ir para 2027, 2028 e até a sua aposentadoria. Essa é uma lição preciosa que eu insisto com os meus alunos. A Selic deve permanecer alta ao longo de 2026, favorecendo os investimentos conservadores, como Tesouro Selic, IPCA+, CDBs, LCIs e LCAs de boa qualidade. Para os iniciantes, não tem melhor hora para começar do que quando os juros estão num nível alto, como agora. Então, além da renda fixa, a dolarização de parte do portfólio também é muito importante. Eu faço isso e eu não conheço alguém que tenha se arrependido de dolarizar o patrimônio. As principais plataformas de investimento enviam seu dinheiro para o exterior de forma segura e muito transparente. Tudo fica no seu nome, você consegue controlar pelo aplicativo. E você pode investir em ETFs com poucos dólares e iniciar uma carteira internacional. É chique, né? Com os recentes recordes do índice Bovespa, eu não acho muito interessante para o iniciante se expor às ações brasileiras. Por quê? Porque nesse momento seria o mesmo que comprar na alta. E a gente vende na alta, não compra na alta. A gente compra na baixa e vende na alta. Esse é o segredo da renda variável. Quinto passo. Mantenha disciplina, planilhas ou aplicativos de controles de gastos, que são aliados importantes para quem quer organizar as finanças. De verdade, é uma coisa bastante básica, tá? Com a disciplina de controlar aquilo que sai, o cartão de crédito deixa de ser um vilão, por exemplo. Por isso, você concentra os gastos no cartão, garante benefícios como milhas e cashback, ou seja, você vai ter mais dinheiro para você. E por último, um alerta: não adianta ter uma planilha da NASA se você não tiver disciplina para alimentar a planilha, que é um ritual que você tem que fazer para acompanhamento e tem que ser parte da sua rotina como um tipo de dieta ou skincare das finanças. Eu mesmo faço isso no momento em que eu recebo qualquer valor e que eu pago qualquer conta ou no último dia do mês, também para atualizar a evolução do meu patrimônio mês a mês, a mês a mês. E, gente, como é satisfatório ver o patrimônio crescer. Isso é algo que não tem preço. E vou te dizer mais, quer ver o seu patrimônio crescer? Segue aqui o canal, entre nos cursos da Academia do Dinheiro, já dá o seu like e olha, compartilha esse vídeo com as pessoas que usufruem também do seu orçamento ou que participam do seu orçamento, porque assim todo mundo tem o mesmo objetivo a partir de 2026 e o enriquecimento vem rápido, eu garanto. Grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Até!